Para Spinoza, o ser humano é essencialmente movido pelo desejo, prazer. Não é apenas um sentimento passageiro, mas o sinal da ação positiva que aumenta a potência de agir. Quando algo nos causa prazer, assim, o prazer é natural ao ser humano e funciona como um princípio e critério fundamental de todas as escolhas e rejeições. Oi, caso você não me conheça, meu nome é Mark e seja bem-vindo ao canal. Ter uma meta faz com que você busque diversas formas de realizá-la. Existem limites, os quais certas pessoas não passam. Não é isso, crianças? Mas até onde os limites se tornam questionáveis? Alguém pode ir tão longe pelos seus desejos? A cultura pop como um todo nos demonstra diversas características em criações próprias, derivando de mundos como pós-apocalípticos, futuristas e a fenda do biquíni. Criados para contar histórias, e nessas podemos encontrar personagens, mundos, universos, e um local onde podemos criar realidades ficcionais que moldam ou até referem o mundo ao qual vivemos, que nos questionam, imaginar e até idealizar de certa forma. Como seria se a humanidade nos colocasse em rumos diferentes? A vida de muitos como a nossa, da noite para o dia, se o mundo mudasse de uma forma tão repentina que não saberíamos como lidar. Conflitos, fome, saúde, preocupações e cuidados para o nosso mundo. Não sabemos o dia de amanhã, mas o medo, na sua forma mais genuína, faria com que pensássemos ainda mais que o dia de amanhã poderia ser o meu último. As crianças que voltam às aulas no verão precisam mudar suas rotinas. Vidas iriam ser mudadas, sociedades como um todo mudadas para sobreviver ao que chega. Jornais, revistas, rádio, dizem coisas preocupantes, mas ainda assim tentam noticiar o que está acontecendo e havendo comum. As medidas de contenção aumentam com o risco iminente. Pessoas acabam não saindo mais de suas casas, tapam as janelas e pó que dentro ficou tão quente, só não mais que lá fora. Desde que o sol começou a queimar, parece que ele vai até explodir. Desde então, o único momento que posso sair é à noite. Me pergunto se um dia vou poder voltar para minha vida de novo. No, I'm not a human. Não, eu não sou um humano. É um jogo eletrônico de terror psicológico em primeira pessoa desenvolvida pelo estúdio russo Triocast e publicado pela empresa indie Critical Reflect, lançado em setembro de 2025. Ambientado no mundo que enfrenta uma crise climática causada pela intensificação da atividade solar, o jogo, que mistura elementos 2D e 3D, se passa numa casa aos arredores de uma cidade. Toda noite, o protagonista, visitado por personagens que procuram se refugiar temporariamente do calor, deve decidir quem se hospedará ou não na sua casa, podendo também recusar abrigo a todos. Alguns desses personagens são visitantes, seres misteriosos que imitam e matam humanos. Durante o dia, pode o jogador, por meio de recursos que se acumulam ao longo da gameplay, examinar os seus hóspedes se apresentarem características típicas de visitantes, como unhas sujas, dentes perfeitamente brancos, olhos avermelhados. Terminada a inspeção, é dada a opção de assassinar o hóspede. A primeira pessoa a visitar nossa casa é o vizinho. Ele é a pessoa que mora ao lado da casa do protagonista, junto com a sua família, a esposa e a filha. Ele funciona como uma espécie de tutorial, que independente da sua run, ele sempre vai ser o primeiro. Dando dicas que serão usadas futuramente, podemos ver a casa dele pela janela com o passar dos dias e, infelizmente, ela pega fogo. E nesse lugar é que entendemos que nem todos têm a sorte para sobreviver. E como tem muitos personagens no jogo, é claro que irão existir personagens especiais que visitam o nosso protagonista à noite, como o Intruso, um agente que faz parte de uma organização do jogo chamada de FEMA. E não podemos esquecer o personagem que será referido no vídeo, o Vigilante, um personagem que aparece no lançamento completo do jogo. Ele não é um personagem convidado, não estando interessado em se abrigar na casa do protagonista. De aparência, ele é um homem idoso com cabelos oleosos na altura dos ombros, que usa um sobretudo preto, e debaixo do pescoço ele usa uma coleira improvisada, com dedos e orelhas, provavelmente arrancada de visitantes ou de humanos azarados. Ao contrário de todos os outros personagens do jogo, o vigilante verificará se há sinais de visitante quando ele aparecer na porta. No entanto, como protagonista, você tem a opção de mostrar a ele evidências para provar que você não é um visitante. No entanto, se você mostrar a ele por engano um sinal positivo de que você pode ser um visitante, ele começará a agir de forma hostil e apontar seu rifle para a porta, adicionando o fim da ira do vigilante. Mas claro que o foco não é esse.
Nos diálogos dele, quando vem pela primeira vez, ele diz apenas está fazendo uma limpeza pelo local e diz achar interessante algumas coisas que você falou e irá voltar. No segundo dia, ele cita os arredores de sua casa estarem infestados de visitantes e você vê o quão impiedoso ele é. Um único sinal é o suficiente para eliminar eles. Eu não espero um segundo sequer. Essa fala traz várias perguntas. Até onde é aceitável esse limite? Será que realmente apenas uma evidência prova que... Entendo que seja um mundo pós-apocalíptico, mas quantos humanos azarados foram sacrificados em prol dessa limpeza? Logo após, ele pergunta se você viu um cara corpulento de jaqueta jeans azul que está com uma criança de que não sabe quantos anos, e a esposa. O que basta a gente só ter uma mínima ideia para perceber de quem ele tá falando. Ele claramente tá falando do vizinho. Mas o que será? Ele faz a inspeção em você e antes de ir diz uma coisa, uma dica. Aqueles que parecem normais, eles são os primeiros a te trair. E vai embora. Já a última e a terceira vez que ele aparece, ele diz algo extremamente curioso. Se meu irmão não tivesse sido fraco, tivesse mantido a filha e a esposa seguras, agora vai saber onde a criança foi parar. O mesmo de sempre. Eu falei pro meu irmão, seja homem, proteja sua família. E o que ele fez? Amarelou? Tipo um covarde? Agora a família dele está enterrada ou sabe-se lá onde. Essa merda toda, culpa de covardes como ele. Sabe qual é a melhor forma de acabar com os visitantes? Trancar em uma casa e botar fogo. Infelizmente o vizinho não teve sorte nas mãos do próprio irmão. Pergunta que nos resta é, até onde um ser humano é capaz de ir pela sua ambição? Opa pessoal, como é que você tá? Chegamos na metade do vídeo, e como em qualquer vídeo do YouTube, eu tenho que dar aquela mendigadinha e pedir uma inscrição, um likezinho no vídeo. Isso ajuda bastante na visibilidade e trazer outras obras pro canal. Passa nas redes e o canal da desenhista. Agora vamos voltar para o vídeo. Já tratamos um mundo onde a humanidade em geral está viva, mas vive uma certa epidemia. Eu senti que No Minority Human trata diversos sentimentos. Medo, solidão, raiva, toda obra reflete algum traço de nosso pensamento ou realidade. As épocas mudam toda uma estrutura, trazem até conflitos que passamos, mas de forma diferente, como o estilo cyberpunk, que fala sobre grandes corporações, ética, tecnologia, mas com críticas e reflexões do futuro e da vida, críticas que são feitas de forma mais direta, formas de comunicação da cultura com as pessoas. Vivemos em um mundo onde conflitos de nações fazem parte da nossa história como um todo. Temos a mesma como aprendizado para que não haja novamente, que infelizmente a última grande guerra não foi a última. Sempre lembraremos dessas desavenças em formas violentas, invasão, explosão, tiros, mas claro, existem conflitos que nem sequer houve dano. A Guerra Fria. Duas grandes potências desencorajadas a lutar, pela vista do caos que as armas nucleares poderiam causar. A União Soviética e os Estados Unidos lutavam nesse conflito silencioso. Em meio disso, acontecia diversas evoluções da tecnologia, como a ARPANET. A Guerra Fria acabou crescendo. O que antes era só notícias falsas e coisas para alcançar algum objetivo, acabou ficando inevitável e se tornou a Terceira Guerra Mundial e foi se expandindo. O governo investe tanto nesse negócio de anteceder as guerras, planejando tudo mais. Criaram até computadores de tamanho inimaginável, escondido abaixo de nossos pés em caverna, para que não haja nenhuma intervenção. Tanto como a proteção nuclear, outras nações descobriram sobre a tecnologia feita e replicaram, conectaram em forma de achar algo para acabar com isso. Só que, infelizmente, a guerra tá piorando e acaba ficando muito caro manter tudo isso. Então a forma é desligar tudo até encontrar outra forma de regularizar. Mas, mesmo depois de tudo isso, eu ainda sinto algo estranho. Se passou um tempo, ele ligou de novo e ninguém sabia o que fazer. Ele fala como se tivesse consciência de tudo. Do dia pra noite, soltaram todas as artilharias e a tela só repassa um nome: AM. Hoje todos vão morrer. E a única frase que eu vejo na tela é: eu odeio vocês, eu odeio vocês, eu sou AM. I have no mouth and a mouth screen. Não tenho boca e preciso gritar. É um conto pós-apocalíptico de ficção científica pelo escritor americano Harlan Ellison. Foi publicado pela primeira vez na edição de março de 1967 da revista With Words of Science Fiction. Em um futuro distópico, a Guerra Fria levou a uma guerra mundial brutal
brutal entre os principais combatentes daquela época, os Estados Unidos, a União Soviética e a China. Cada um construiu um computador mestre aliado, ou AM. Para gerenciar suas armas e tropas, um dos AMs acaba por adquirir autoconsciência e, após assimilar os dois outros AMs, assume o controle do conflito, dando lugar a uma vasta operação de genocídio que acaba com quase por completo com a humanidade. 109 anos depois, a AM deixou apenas 4 homens e uma mulher vivos, e os mantém em cativeiro dentro de um interminável complexo habitacional subterrâneo, o único lugar habitável restante na Terra, onde passa seu tempo torturando-os. Para impedir que os humanos escapem de seu tormento, a AM os tornou virtualmente imortais e incapazes de cometer suicídio. As máquinas são referidas como AM, que originalmente eram as siglas em inglês para computador mestre aliado, mas foram alteradas para manipulador adaptativo e mais tarde, depois de ganhar consciência, ameaça agressiva. O computador se refere a si mesmo puramente como AM, referindo-se à versão em inglês da frase I think therefore I am. Penso, logo existo. Uma frase do filósofo e matemático René Descartes. E a história nos passa sobre a perspectiva e sobrevivência dos 5 únicos humanos. Ted é o personagem principal. Ele é o narrador e figura central do conto e de todas as outras adaptações, exceto a do videogame. Ted, como tortura por parte de AM, é um homem cínico e paranoico, que afirma não ter sido afetado pela tortura de AM e que os outros sobreviventes estão conspirando contra ele. Ellen demonstra um grau de empatia e moralidade em comparação com os outros sobreviventes. No entanto, antes de ser capturada por AM, Ellen supostamente valorizava sua castidade acima de tudo, uma característica que a AM tinha grande prazer em distorcer além do reconhecimento. No início da história, Ellen é obsessivamente promíscua, motivada pela distorção mental do supercomputador para procurar sexo com qualquer um dos sobreviventes. No entanto, ela nunca gostou de ser com nenhum deles. Penny, um homem bonito e um cientista brilhante, antes de tudo. Agora, como forma de tortura, a AM transformou radicalmente a mente e o corpo de Benny. O supercomputador desenvolveu seu intelecto, o deixou louco e o transformou em uma criatura parecida com um macaco, com um rosto distorcido e reduzido a instintos primitivos. Gorrister, antes da destruição da raça humana, era um idealista político e objetor de consciência da guerra. Após um século de tortura, a AM esmagou seu otimismo e o substituiu por apatia, deixando-o então se importando o mínimo com todo e qualquer pessoa de seu grupo. Nindok era um cientista insensível que não se preocupava com a ética humana e só estava interessado em descobrir o segredo da juventude eterna. Anos mais tarde, Nindok ficou arrependido ao perceber que cometeu atrocidades imperdoáveis. A tortura de Nindok por AM é uma tragédia psicológica. Ele é forçado a reviver suas atrocidades, confrontar sua identidade oculta e, mesmo que tente se redimir, é manipulado para continuar sua maldade. É a prova de que a AM não só tortura, mas a alma também. E todos em câmaras de tortura feito para eles. E se passam 109 anos. Eles são colocados para mais uma jornada atrás de comida. Como a AM não queria matá-los, de tempo em tempo só dava comida vencida ou podre. Mas a fome fazia parte, era uma constante preocupação. Nindok teve um sonho confuso de que existia lata nas cavernas congeladas. E o que pela fome, o grupo decide sair em viagem. Andaram diversos locais, encontraram criaturas e se machucaram. Tudo para ouvir a risada do computador se divertindo com toda a desgraça jogada a eles. E durante o caminho, nas terras onde peças cibernéticas foram descartadas com todo um grupo unido em uma coluna de aço inoxidável exibindo um letreiro de neon cintilante, disse: Ódio, deixe-me lhe dizer o quanto aprendi a odiá-lo desde que comecei a existir. Há mais de 387,44 milhões de quilômetros de circuitos, impressos em fitas de espessura de uma rocha que compõe o meu sistema. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada micron dessas centenas de milhões de quilômetros, não seria comparável à bilionésima parte do ódio que sinto dos seres humanos nessa fração de segundo por você. Ódio, ódio. Depois de ouvir tudo isso, acho que as palavras de Ted resumem bem a sensação. Tudo isso para que eu fosse capaz de compreender com perfeição o motivo pelo qual ele tinha feito aquilo com a gente. Porque havia guardado nós 5 só para ele. Nós havíamos dado ciência a ele. A capacidade de sentir. Foi algo inadvertido, claro. Mas nós lhe demos isso. Não sendo um computador dom, acabou sendo uma armadilha. A AM não era um deus.
Ele era um computador, uma máquina que nos haviam criado para pensar, mas não existia nada que ele pudesse fazer com aquela criatividade. Em fúria, em frenesi, ele exterminou a raça humana, quase todos nós, e ainda continuou preso nessa armadilha. A Amy não podia andar ou sonhar, nem tinha como se maravilhar ou se sentir pertencente a algo maior. Ele podia apenas, tão somente ser. Não tente entender o porquê. Eu nunca consegui. Por mais que tentasse 1 milhão de vezes por dia, talvez algum dia, nem que fosse por só uma vez, nós sejamos capazes de obter uma morte antes que ele perceba. E depois de tempos chegaram, enfim, as cavernas de gelo. Milhares e milhares de quilômetros de geleira sem horizonte, um lugar onde vastas superfícies de gelo brilhavam em pontos azuis e prateados. Avistaram logo à frente um amontoado de latas de comida e correram na direção dela. Até que Benny saiu empurrando todos para os lados e se jogou para cima das latas, tentando chegar primeiro. Agarrou algumas delas, tentou abrir com as mãos, com a boca, com tapas e mordidas, mas não conseguiu abrir nenhuma. A Amy não os deu uma única ferramenta para abri-las. Benny perdeu todas as amarras da sanidade e se entregou por completo ao fulgor da raiva total, passando a atirar latas com ferocidade extravagante de ódio, enquanto os outros tentaram encontrar algum meio de pôr fim à desamparada agonia de frustração. Mas não havia nenhum meio. Então a boca de Benny começou a espumar e ele se atirou para cima de Gorrister. Benny estava comendo o rosto dele, Gorrister se debatendo, espalhando neve. Em meio de tudo isso, Ted se manteve calmo. Teve uma ideia, percebendo uma falha no plano de Amy. Eles não podem tentar contra si, mas aos outros, a regra é outra. Com uma estaca de gelo na mão, penetrou Benny num ponto bem abaixo da caixa torácica, o mesmo caindo imóvel no chão após, e logo após pegando outra lança e acabando com a dor do Gorrister. Ellen, embora paralisada pelo medo, percebeu o que estava sendo feito. Assim, antes de ser apunhalada, ela correu em direção a Nindok com uma lança pequena na mão, finalizando Nindok ela mesma. Nas distâncias dava para ouvir a Amy gritar. 3 de seus brinquedos foram mortos. Ele poderia fazer todos aguentarem coisas absurdas, mas não poderia remeter à morte. A Amy não é um deus. Ted golpeia rapidamente Ellen, que cai no chão cuspindo sangue, não entendendo o rosto, mas imagina um alívio como obrigado. Assim, Ted sendo o único vivo por não poder acabar com a vida. E você se pergunta, depois de tudo isso, o que aconteceu? E Ted nos fala logo após no próximo texto. Ele ficou furioso. Ele não me permitiu enterrá-lo. Mas não importa. Não teria como abrir sepulturas naquele chão. Ele fez a neve secar. Ele trouxe a noite. Ele rugiu. Enviou gafanhotos. Não adiantou de nada. E eles continuavam mortos. Eu havia lhe passado a perna. E ele ficou furioso. Se antes eu pensava que a Amy me odiava, eu estava enganado. Aquilo não era nem a sombra do ódio que agora vazava de cada circuito dele. Ele tomou todas as precauções para que eu sofresse para sempre. Sem nenhuma chance de me matar. Agora, isso não faz sentido. Eu sei que eu o salvei. Eu sei que eu os livrei do que aconteceu comigo. Mas ainda assim, eu não consigo esquecer o fato de que eu os matei. Ah, isso não importa. A Amy alterou meu corpo para que ele pudesse ficar tranquilo. Eu suponho. Ele não quer que eu saia correndo em disparada e esmague meu crânio contra uma parede. Ou prenda a respiração até cair desacordado ou corte meu pescoço com uma chapa de metal enferrujada. Existem superfícies espalhadas por aqui. Vou descrever como eu enxergo a mim mesmo. Sou uma imensa massa molengue gelatinosa, roliça, pulposa, sem boca, com buracos brancos palpitantes preenchidos de neblina onde meus olhos costumavam ficar. Apêndices borrachudos onde eram antes meus braços. Umas bolsas disformes de matéria flácida escorregadia, mas nada de pernas de verdade. Para baixo do que poderia ter sido a cintura, como uma lesma. Eu vou deixando uma trilha mucosa por onde eu passo. Por fora, imbecilizado, me arrasto pelos cantos. Uma coisa que nunca poderia ser chamada de humana. Uma bolha deformada tão distante dos contornos antropomórficos que qualquer vaga semelhança com o corpo de uma pessoa se torna. Por isso mesmo, mais obsceno. Por dentro, solitário, sozinho, vivendo debaixo da terra, debaixo do mar. Nas entranhas de Amy. Esse computador a quem nós criamos, porque nosso tempo estava sendo malgado. A quem de certo esperávamos em consciência que fosse melhor do que a gente. Pelo menos os outros 4 estão a salvo agora. Mas mesmo assim, a Amy ganhou. Eu não tenho boca e preciso gritar. Quão longe ele foi para que seus companheiros conseguissem descansar. Já estamos chegando na reta do final.
E é claro que eu vou falar um pouquinho sobre o vídeo. Duas obras diferentes, mas que entram no contexto que o vídeo se intitula. Queria agradecer quem teve a paciência de chegar até aqui, a artista do canal e minha amiga pela ideia do vídeo. Todas as redes sociais estarão aqui embaixo. E novamente, não se esqueça de se inscrever e comentar. Antes de eu ir, eu queria falar uma coisa. Eu até pensaria uma parte 2 desse vídeo, tem outras obras e tal, mas eu vou viajar esse final de semana e tô tendo alguns problemas de saúde. E soube que em algum lugar tem uma banca que pode me ajudar com dinheiro e sangue.